Olá, boa noite, boa noite. Você está sintonizado na TV e Rádio TVR Sul e está começando agora o programa Entra na Roda, programa que vai ao ar todas as quintas a partir das 7 horas. Não exatamente às 7 em ponto, né? Mas por volta das 7 horas. Entre as 7 e as 7h10 a gente entra. Então, para quem não conhece o programa, todas as semanas a gente traz um tema aqui, a gente debate acerca desse tema. E quando tem convidados, nós também trazemos convidados. Eu sou o Rale Madeira e apresento o programa junto com o Dr. Flávio Pereira. Boa noite, doutor. Boa noite a todos. Doutor, qual é o tema de hoje? Criptozoologia. Criptozoologia. Para o pessoal aí que não conhece, a criptozoologia ela é uma ciência que ela trata de animais que muitas vezes são considerados ou extintos ou inexistentes. Então, a criptozoologia, ela, para o pessoal da área, ela é levada a sério, né? E ela é uma ciência que tenta provar a existência de alguns animais que a gente não sabe ao certo se existem ou não. Entre eles, o monstro do Lago Ness, que é famosíssimo, que acredita-se que seja um dinossauro que tenha sobrevivido ainda nos dias atuais. Há a possibilidade, depois eu vou falar por quê. Também tem o chupacabras, também é estudado para criptozoologia, o chupacabras que é muito famoso. E também temos outras figuras, algumas lembrando, o pé grande também, lembrando que algumas criaturas da criptozoologia, que antigamente era considerada piada, foi provada a sua existência, que é o caso do selacanto, por exemplo, que depois a gente vai falar sobre ele. O selacanto é um fóssil vivo, e até um tempo atrás o pessoal zombava de quem dizia que ele existia. No final das contas, foi provado que ele existe. É isso, doutor? Boa noite a todos. Primeiro eu vou começar discordando de ti. Onde eu pesquisei, pelo menos, consta que é uma pseudociência. Sim, ela é uma pseudociência, ela é considerada uma pseudociência. Bom. Só que o que eu disse foi o seguinte, o pessoal que atua na área, eles levam ela a sério. Foi o que eu disse, nem na verdade. Mas em momento nenhum eu usei o termo ciência, porque de fato ela não é considerada uma ciência oficialmente. Mas para quem está na área, eles consideram uma ciência. Mas podemos então dizer que ela é um estudo de animais que... Pode-se dizer que são utilizados métodos científicos, né? Sondas, sim, fotografias. Tanto é que eles nunca afirmam, os criptozoólogos, eles nunca afirmam que uma criatura existe. Eles nunca afirmam que o chupacabra existe de certeza. Eles pesquisam para saber se ele existe. Eles estão tentando provar que eles estão tentando mostrar. Um caso foi o selacanto. Na época eles também não afirmavam, até que eles conseguiram provas. E o selacanto, ele de fato existe. E ele, inclusive hoje em dia, ele é estudado pela ciência, não só pela criptozoologia. Ele é estudado pela ciência convencional porque foi provado que ele existe. Ele é um fóssil vivo. Então é bem interessante. Pequenininho que todo mundo conhece, que é um fóssil vivo também, a tal da barata. Barata também é um fóssil vivo. Barata, ela está aqui desde os primórdios da humanidade. Na verdade, ela é mais antiga que o ser humano, né? Bem mais antiga que o ser humano. Tubarão é outro fóssil vivo. E são danadinhas, né? Elas causam tuberculose, né? Algumas elas são mecanismos. Nunca ouvi nada sobre isso. Então Mas lembrando, para quem não conhece o grego, o latim, logos é ologia, estudo, zoo é animal e cripto é escondido. Então seria o estudo de animais escondidos ou animais misteriosos, animais estranhos, né? Assim foi batizada uma suposta disciplina com a pretensão de descobrir o que chamam de criptídeos, ou animais ditos normalmente criaturas fantásticas de lendas e mitos. Geralmente começa com lenda urbana, né? Lendas e mitos. Sim, geralmente. Ou urbanas ou em lugares afastados. E aí o pessoal começa a pesquisar. Seria, portanto, uma pessoa ou criptozoólogo cujo maior sonho na vida é provar cientificamente, aí entra a questão ciência, provar cientificamente que o bicho ou a criatura existe. E aí entra lobisomens, mulas sem cabeça, congêneres, Dráculas, vampiros,
Para essa turma, os alvos preferenciais são aqueles monstros que muita gente acredita que possam mesmo existir, pois apesar de altamente improváveis, eles contam o número de avistamentos, né? Contam com relatos de testemunha, então é trabalho de campo, não é trabalho de laboratório. Pelo menos não no princípio, começa com trabalho de campo. Apesar de altamente... o laboratório entra quando pesquisa a questão do DNA, né? Sim, o laboratório ele é utilizado muitas vezes para rastrear a genética da criatura, para saber do que se trata. Isso, na verdade, é feito até com animais convencionais. A ciência convencional ela já faz isso com animais científicos, comprovadamente existentes. Então, é sempre feito, de uma forma ou de outra, sempre vai ser feito no teste laboratório. No caso do pé grande, foram encontradas pegadas, embora os céticos digam que sejam de ursos. Ou grandes orangotangos, grandes gorilas. E alguns teriam pego a penugem, que geralmente é descrita como avermelhada ou amarronzada, mas que, até onde eu sei, parece que foi encontrado DNA de urso. Então foi descartado naquele estudo o pé grande. Aí o monstro do Lago Ness, o abominável Homem das Neves, o abominável, o Yeti sendo das montanhas geladas do Tibete, e o pé grande, ou Sasquatch, das florestas aqui da América. Então tem a revista Mundo Estranho, tem vários sites que constam essas histórias aí. Lembrando que o pé grande não é apenas os criptozoólogos que tentam provar a existência dele. Tem muitos biólogos também que eles têm em busca para tentar, porque claro que eles não acreditam que é um monstro, mas se ele for uma criatura fóssil, e há a possibilidade de existir, se ele for um resquício de hominídeo, tem um grande interesse em tentar descobrir sobre ele, descobrir se realmente ele existe. Entender a nossa origem. Né? Justamente. Inclusive, outro ser fóssil ali que é danado é a barata. Estava lendo que ela não causa só tuberculose, também pode transmitir cólera e difteria. E ela resiste à bomba nuclear, né? Sim. E ela, até um tempo atrás, ela é uma criatura fóssil que prova que seres fósseis podem existir ainda. Depois eu vou falar sobre o monstro do Lago Ness, que é o meu favorito. E além disso, também tem algumas teorias da conspiração mais pesadas, né? Que algumas criaturas elas são tidas como de origem alienígena. Alguns consideram. Os criptozoólogos, em geral, não consideram isso. Eles, em geral, eles consideram como animais não catalogados pela ciência. Mas os ufólogos, às vezes, eles fazem um casamento de áreas ali. Eles afirmam que algumas dessas criaturas, na verdade, são alienígenas. Então... O chupacabra seria Sim, os chupacabras, muitos acreditam que eles seriam alienígenas. Embora a teoria mais aceita é que ele era uma espécie de cachorro do mato. Atualmente, a teoria mais aceita que é uma espécie de cachorro do mato. Mas não é ainda não foi algo que foi muito esclarecido. E pode ser uma espécie desconhecida também, da própria Terra, mas desconhecida. Até porque é muito difícil um cachorro conseguir fazer exatamente o que o chupacabras fazia. Então, sugava todo o sangue, né? Sim, um cachorro não faz isso. Difícil o cachorro fazer isso. Então, é claro, tem ali uma foto que rola na internet do suposto chupacabras. Eu vou até mostrar aqui, vou dar uma olhada. Que alguns dizem que isso aqui é o chupacabras, mas eu já vou explicar o que é isso aqui. Então, essa aqui é uma foto famosa, deixa eu só salvar aqui. Lembrando que semana passada nós falamos sobre transcomunicação instrumental e crianças índigo. Então vocês podem dar uma olhada aí nos nossos vídeos anteriores, e dar uma checada. Eles ficam todos salvos aí. Você entra no nosso Facebook, você vai lá na seção de vídeos, e é só você procurar lá o programa Entra na Roda. Você procurar lá que você vai conseguir ver os nossos vídeos anteriores. E tem bastante, eu acho que já tem umas 5, 6 edições. Esse aí é diferente do desenho que eu tenho aqui.
Então, essa aqui é a criatura, você ouvinte que está vendo ali aí. aparece o Golem lá do Alguns dizem, essa criatura aqui, o pessoal só está vendo isso que está aqui, ó. Essa criatura que eles dizem aí, muitos diziam que isso aí era o osso de era a carcaça de um chupacabras. E alguns ainda disseram que isso aí era um alienígena, tanto é que ele ficou conhecido como ET do Panamá. Só que, só para esclarecer, pessoal, isso aí não é um ET do Panamá. Isso aí é uma preguiça. Isso aí foi uma preguiça que ela morreu, não sei do que, não lembro agora, e ela ficou nesse estado devido à decomposição, devido à degradação do tempo. Então isso aí não é o... Sempre que te mostrarem essa imagem aí, e disser que isso aí é o chupacabra ou um ET, você já sabe que não é isso aí, é uma preguiça. Mas essa eu achei interessante mostrar porque é bem famosa essa imagem aqui. Rondou na internet uns anos atrás, enfim. Doutor, alguma criatura... duas coisas que eu queria te perguntar. Uma é a questão da Anaconda, que teve o filme até. E aqui tem o Chan, que é lá no México, seria uma serpente gigante também. E a outras, deixa eu ver. Agora eu esqueci o que eu ia falar. Referente à anaconda. Bem, pode ser uma sucuri? A anaconda em geral é o nome que a gente dá para uma sucuri. Elas são cobras grandes e elas têm um abraço, é um abraço muito né? forte. Elas não são venenosas. Porém, a picada dela é capaz de fazer furo na mão, porque elas têm os dentes muito fortes. Então a sucuri ela existe. E elas têm um abraço muito forte. Elas esmagam mesmo. Também existem, então. Isso. As anacondas elas são sucuris um pouco mais avantajadas. Entretanto, no Brasil, em alguns lugares, há relatos de cobras abismais. Então elas não são meras sucuris. A lampreia é uma dessas. E o congro também. A criatura que... Tu tá falando de serpentes marinhas. Isso, serpentes mesmo. Tipo essas cobrinhas que a gente vê aí, só que em tamanho gigantesco. Então, se existem essas cobras, elas provavelmente também são fósseis vivos. É provável que elas sejam titanoboas. Titanoboa foi uma espécie de serpente que existiu no pré-histórico, e essa serpente ela conviveu com muitos dinossauros, inclusive ela se alimentava de alguns deles, alguns grandes. Ela era muito grande, inclusive vou mostrar aqui Enquanto tu procura aí, eu vou... Sim, houve há um tempo atrás um comentário muito polêmico no Discovery Channel, e inclusive se tu procurar aqui na criptozoologia aparece a questão das sereias. E segundo o documentário, seriam seres que realmente existiram, então foi um documentário bem polêmico, não sei se tu assistiu. Não assisti. Sobre as sereias. Mas parece... Tem a ver um pouco com aquele filme Aqualenda também, porque foram seres que se adaptaram à água, então era mistura de homem com peixe, não só mulher com peixe, mas homem com peixe também. E eram seres feios, não eram aquelas mulheres bonitas como a gente vê em desenho. Inclusive, dizem que uma dessas sereias alguns associam também a alienígenas, alguns desse lado. Essa aí é real? Essa aqui ela foi real, só que isso aqui um molde dela, o tamanho dela. Então, eu vou mostrar aqui. O pessoal, por enquanto, não está vendo ainda, mas já vou mostrar aqui. E aquela do Harry Potter é um Ouroboros? Aquela lá, ela é um basilisco. Na verdade, ela foi baseada numa mitologia... Ela foi a distorção da mitologia. Porque na mitologia europeia, o basilisco na verdade é um lagarto. Ele é um lagarto e ele tem o olhar petrificante. Então, se olhar no olho dele, ele pode... Que nem a Naja. Ele teria um olhar petrificante. Não, ele transformava em pedra. Inclusive, o basilisco, ele deu origem a uma outra criatura da mitologia, que era o cocatrice. E a medusa. Isso. O cocatriz, ele é uma espécie de galo-dragão. É uma mistura de galo com um dragão que existia na época e que eles acreditavam que é muito comum também eles estamparem em heráldica, como o brasão de castelo, o cocatriz. Então, sabe aquele desenho daqueles galos que tem tem gente que os dragões existiram, até sim, hoje temos o dragão de Komodo. Né? O dragão de Komodo,
é provável que o dragão de Komodo ele seja parente do Megalania. O Megalania ele existiu, ele foi um lagarto gigantesco, e o Megalania ele era venenoso. E o dragão de Komodo ele é venenoso também. Até um tempo atrás se pensava que o dragão de Komodo ele era venenoso por causa de bactéria na boca dele. Mas recentemente, em 2015, descobriu que ele realmente produz veneno. Então ele é um réptil venenoso. Um dos 3 répteis venenosos que existem. Um é o dragão de Komodo, o outro é o monstro de Gila e o outro é o lagarto de Contas. O monstro de Gila e o lagarto de Contas eles são da mesma família. Já o dragão de Komodo é de outra família. Vou mostrar aqui para vocês. Lembremos que cientificamente a pesquisa de Darwin na Ilha de Galápagos, lá ele encontrou muitos bichos esquisitos, tartarugas gigantes. O Komodo, acho que naquela região também, se não me engano, não lembro agora. Não, Komodo é na Indonésia. Komodo é na Indonésia. E Galápagos é no Atlântico, no Pacífico, perto da Ilha de Páscoa, para lá, né? Sim. Mas tinha aquelas tartarugas gigantes, sim, tinha uns animais. E elas ainda existem, só que algumas estão em extinção. E vive até 300 anos. Sim. Vou mostrar para vocês agora. Isso aqui é uma titanoboa. Vocês podem ver a comparação, é um modelo dela no museu. Vocês podem ver como é que é a comparação do tamanho dela com o ser humano. Ela era gigantesca. Vocês dão uma olhada aí, vocês vão ver que ela era muito grande. E ela se alimentava de muitos dinossauros na época também. Algumas criaturas. Lembrando que a titanoboa ela é basicamente a anaconda fictícia que a gente conhece dos filmes, que é muito comum. Foi sucesso aqui no Brasil, principalmente porque o primeiro filme da Anaconda na época, em parte ele foi filmado no Brasil também. Só que o filme foi considerado um fracasso, tá? Tanto é que ele foi indicado ao Framboesa de Ouro. Mas aqui no Brasil ele fez sucesso. Então aqui nós temos o exemplo de uma titanoboa, e como ela seria em relação ao tamanho dos seres humanos. Então, se existe realmente, se esses relatos forem reais, não queira topar com uma dessa. Se realmente existe, não queira topar com uma dessa porque ela é muito grande. Inclusive tem uma imagem ali que eles mostraram lá de uma suposta serpente no Rio do Congo, mas ela foi provado que foi falsificado também, tá? Essa então... aqui. Tem a Ogopongo também, que é no Canadá. Para os marinheiros temos a questão das sereias. Tem o Kraken, que seria uma lula gigante, né? Um polvo gigante. Na verdade, eu não sei o tamanho da lula. Existe a lula gigante mesmo, mas eu não acessei. Se tu tiver achar aí para ver o tamanho. E o Kraken, ele... Se não me engano, é 3, 4 metros. Sim. É possível que o Kraken, realmente tenha surgido do avistamento das lulas colossais, a ideia do Kraken. Entretanto, novamente foi uma descoberta recente, constatou-se em fósseis do Triássico, primeiro período que teve de formação dos dinossauros lá, fósseis do Triássico, de animais que eles foram agarrados por marcas do que pareciam ser grandes tentáculos. Então, a partir disso acredita-se hoje em dia que o Kraken ele realmente existiu lá no passado. Então ele também seria uma criatura pré-histórica. Se existe o Kraken tal como ele é relatado, como ele foi relatado pelos vikings, ele provavelmente era uma desses remanescentes fósseis que sobreviveu do Triássico. Então, também é outro bicho que você não vai querer topar com ele no meio do mar. Na época, acreditava-se que ele tinha muita... A força dos tentáculos dele era muito forte. Inclusive, hoje em dia tem polvos. Os polvos eles são animais muito inteligentes. Inclusive, tem polvo que se ele te agarrar e ele não ir com a tua cara, ele pode te matar. Ele pode quebrar um osso ou ser muito forte. Então, é bem interessante a natureza. Uma vez eu vi um documentário, um cara, ele viu um tipo de polvo gigante que eles chamam lá. Ele é um bicho assim meio desengonçado, só que ele parecia bem curioso. Só que daí o cara ficou com medo, porque ele ficou tão curioso que começou a passar o tentáculo em volta dele. Por sorte, ele foi embora depois. Ele só estava curioso mesmo. Mas se ele começa a apertar lá, ia ter problema. Principalmente porque embaixo da água já tem a pressão da água. Mais um polvo apertando é complicado.
E você encontra na 20 Mil Léguas Submarinas, do Júlio Verne. Sim, que é um livro que eu recomendo. Algumas inclusive. histórias em quadrinhos. Bastante comum nas histórias em quadrinhos. No Zagor apareceu, né? Em filme ele é bastante comum. Um exemplo é o próprio Piratas do Caribe, que tem o Kraken. Tem o Kraken também. Lembrando alguns mais famosos. É o Abominável Homem das Neves, é o Yeti, lá no Himalaia. O Kraken. O Mothman, ou Homem-Mariposa, que nós vamos falar daqui a pouco. Um Apinguari. O Minhocão, que é brasileiro. Minhocão é e brasileiro. tem a ver até com o Boitatá. Sim. O Iarém. O Pé Grande ou Sasquatch. Sasquatch no Canadá e Bigfoot, Pé Grande nos Estados Unidos. E lembrando que lá no Himalaia é o Yeti. O Yeti é o Abominável Homem das Neves. O Monstro do Lago Ness, ou Ness, carinhosamente chama Ness. Sim. Aqui na América nós temos Bess, porque é o Lago Bess. Sim, tem. E não Ness. Tem um outro também. O Mokele Mobembo seria uma espécie de dinossauro parecido na África. O Chupacabras já foi falado alguma coisa. O Símio de Bondo. Que também... alguns dizem que é o cruzamento do chimpanzé com gorila, é uma das teorias. Tem o Gare Diávolo. Esse aí também alguns dizem que é alienígena. Aqui tem duas explicações. Tem uma que eles dizem que é uma raia que eles cortam e fica parecido com um ser humano. Macaco de Lois, em homenagem ao pesquisador Lois, suíço. O verme da Mongólia, o selacanto e o fóssil vivo. O verme da Mongólia é interessante, depois a gente vai falar sobre ele também. É outra criatura que você não vai querer topar. Então, nós vamos... Anaconda já foi falado. Já falamos da anaconda. O Archaeopteryx não existe mais, embora alguns insistam que seria o intermediário entre a ave, entre o réptil e a ave. Não existe mais, mas só para lembrar para os nossos ouvintes, ele não existe mais, mas é comprovadamente que ele foi comprovado que ele existiu. Do morcego, né? Ele existiu de verdade. Existiu. O morcego é o que nós temos mais parecido. Sim. Só que o morcego é mamífero com ave, ele é ave com réptil. Sim. Seria um intermediário. Vamos a um breve intervalo e daqui a pouco nós voltamos. Fiquem ligados. Rádio TV RSU.
voltamos com o programa Entra na Roda. Lembrando para o pessoal que talvez não tenha, eu tenha me expressado de forma errada, eu não quis dizer que a Titanoboa, ela teoricamente falando, ela em tese, ela conviveu no mesmo período que os dinossauros. O que eu quis dizer é que se ela tivesse, ela teria se alimentado deles. Porque ela, teoricamente falando, ela surgiu um pouco depois da extinção dos últimos dinossauros. Então ela conviveu com os animais que vieram depois. Não é anterior ao Jurássico? Sim, só que ela foi do período do Triássico para depois. Lá no finalzinho do Cretáceo, aliás. Então foi naquela transição do Cretáceo para o período que veio depois. Então ela surgiu depois dos últimos dinossauros. Só que o que acontece? Se ela tivesse convivido com os dinossauros, ela seria capaz de se alimentar deles. Inclusive, ela acredita-se que ela seja mais forte que um tiranossauro. Tem sido mais forte que o tiranossauro. O tiranossauro era um bicho gigante. Um abraço no Mário, quem mais estava online ali? Pro Edelcio Sartor. Mandar um abraço lá pro Edelcio Sartor. Boa noite, Edelcio, você que está aí nos acompanhando. E pro Mário Pereira. Grande Mário. Então está aí. Vamos agora falar sobre uma criatura queridinha de todo mundo. Todo mundo acha interessante. Nos desenhos é sempre bondosa. O monstro do Lago Ness. Que só para lembrar, também é uma criatura que você não queria encontrar, tá? Porque diferente dos desenhos animados, ele era um plesiosauro, ele era carnívoro. Então, se ele te visse, se ele tivesse a oportunidade, ele iria te devorar. Então, não é um animal que tu vai querer conviver. Então, vamos lá. Comentada desde o século VI, a lendária criatura de aparência pré-histórica é a atração na Escócia. Hoje em dia, inclusive, na Escócia tem uma série de comércio, museu, tudo em volta do monstro Lago Ness. E apesar dos supostos flagrantes, ela nunca foi capturada. Então, há muitos relatos, algumas fotografias que foram forjadas, bastante, né? Mas os criptozoólogos que estudam, eles se prendem mais à ideia dos relatos. Até porque até hoje não foi encontrada uma fotografia decente. Ela tem uma origem, para alguns ela tem origem equina. Ainda na Idade Média, na região de Highlands, ao norte da Escócia, pedras e totens retratavam a lenda celta de um ser mitológico que habitava as águas do Ness, o Kelp. Terras altas. Segundo o historiador Douglas Harper, o monstro era representado como um cavalo prateado que, ao permitir ser montado por um viajante perdido, se atirava no lago para afogá-lo. A lenda moderna pode ter surgido daí. A primeira aparição rolou há vários séculos. A biografia do santo cristão São Columbano narra que em 565 depois de Cristo, ele teria salvado um pescador das mandíbulas de um animal rastejante. O sucesso do resgate foi testemunhado das margens por vários fiéis que viram Columbano berrar e fazer o sinal da cruz antes de enxotar o predador para as profundezas. Daí tem muita história de pescador, né? Provavelmente ele... Se existiu mesmo essa criatura lá, provavelmente ele arremessou uma pedra na cabeça do bicho e o bicho voltou. Ou talvez tenha puxado o cara do lago, porque o plesiosauro fica mais no lago, né? Então, para ele poder te atacar, ele tinha que estar na tua distância. Inclusive tem alguns filmes, tá? Alguns filmes que falam sobre o monstro do Lago Ness. Um famoso é Além do Lago Ness. Beyond the Loch Ness. Já assisti o filme, tá? É uma porcaria. Muito ruim, os efeitos especiais vagabundos. Eu gosto porque eu gosto de filme podre, assim, pra passar o tempo. Mas não é uma grande produção, não. Inclusive, ele é produção tipo Sharknado, que é o do Furacão dos Tubarões. Então, que não existe, tá? Só pra constar. Em 1980, o mergulhador Duncan MacDonald rastreava um cargueiro que havia naufragado no lago. Quando, ao descer mais ao fundo, notou uma estranha forma viva estirada sobre uma rocha. Assustado, ele teria então voltado depressa à superfície, onde relatou à sua equipe ter visto um tipo de réptil ou anfíbio primitivo. Esse cara chegou bem branco, pálido, e disse que não quer voltar mais lá. Sim. Mas também, se eu visse um bicho desse lá... Jurassic World, alguns retratos falados fizeram alguns peritos pensarem no monstro como uma espécime perdido no tempo atípico da região. Em 1968, o cientista Frank Holliday alegou ser de um verme aquático, o Tulimonstrum gregário. Outros especulam ser um plesiosauro conservado pela última era glacial.
De fato, um ossado de plesiosauro com 65 milhões de anos de idade foi encontrado em 2003 por um homem nas margens do lago. Vivo? Não, uma ossada, no caso do ossada. plesiosauro. Só que, de que forma eles teriam trazido uma ossada de um bicho de 65 milhões em pleno 2013? Geralmente é difícil tu achar osso na beira da praia, né? Então, o gelo conserva. sim, só pela questão do gelo. Mas tem... Tem três formas de conservar: gelo, saponificação e sim, mumificação. E a mumificação ela é mais usada em humanos. Embora também... O âmbar, não é o âmbar. Como é que o chama? âmbar ele também é uma o forma de âmbar, conservação. quando fica na pedra. O âmbar, a criatura que está na pedra, geralmente ela fica conservada. E tanto é que o problema do gelo é o seguinte: lá na Sibéria tem-se um Inclusive medo... aquele mamute congelado também. Sim, tem-se um medo na Sibéria de que algumas criaturas, alguns vírus que atualmente a ciência não tem conhecimento, sejam conservados pelo gelo. Então, se eles serem liberados, pode gerar uma epidemia que atualmente a gente não tem como lidar, porque são criaturas bactérias adormecidas. em vulcões também. Sim. São arquibactérias. Lembrando que a explicação por que seria possível existir um plesiosauro vivo no Lago Ness. Primeiro que na época que surgiu o meteoro, havia sim a possibilidade dele continuar existindo porque ele não estava lá no alcance do meteoro, na superfície. Foi aquele Tunguska? Sim, Tunguska foi também um exemplo, mas eu falo no meteoro que extinguiu os dinossauros. Não é o mesmo. Então, havia uma possibilidade de as criaturas que estivessem embaixo da água, elas talvez terem sobrevivido. Também sabe-se que embaixo de toda a Europa existem várias cavernas subterrâneas. Então, se essa criatura, se os plesiosauros eles se abrigavam nessas cavernas, e realmente teve meteoro, eles poderiam ter sobrevivido. O Lago Ness parece que tem comunicação com o Báltico, né? Com o Sim, oceano. justamente. E tem várias dessas cavernas subterrâneas, lá na água, lugares que até então a gente não consegue acessar, não é acessível pra gente, mas sabe-se lá o que existe lá. Tanto é que tem até o tubarão Allen, que veio de lá, das profundezas. E falar nisso, daqui a pouco a gente vai falar quando eles fizeram os túneis do metrô de Londres. Tem algumas histórias interessantes também. Sim, histórias sim. fantásticas. Depois o Dr. Flávio vai contar sobre essas histórias. Voltando ao monstro do Lago Ness, então, baseando no fato de que ou exista uma grande quantidade de cavernas subterrâneas, então, quando teve a extinção dos dinossauros, o plesiosauro supostamente teria sobrevivido. Depois surgiram outros animais, ele continuaria tendo alimento. Claro que não seria a mesma dieta que talvez ele tivesse lá no tempo que ele existiu. A sonda da NASA, da National Geographic, não achou nada. Alguns dizem que ele pode ter usado uma daquelas cavernas e se escondido. Então Sim, justamente. E outra, se existe um, é provável que exista mais de um. Porque para ele ser avistado há não sei quantos anos, então talvez não seja só um, seja mais de um. Não um único exemplar. Então imagine se uma comunidade tenha sobrevivido e teve esse impacto no superfície, ele mudou drasticamente a forma como ele vivia, pela própria adaptação e evolução. Então ele passou de viver em mar aberto ou em lagos assim abertos para viver em regiões subterrâneas. Então, se ele ainda existe, há uma possibilidade dele existir. E é isso que os criptozoólogos eles têm procurado. Agora, não é correto afirmar o monstro Lago Ness existe, porque não tem prova. Há uma possibilidade dele existir. Mas não tem prova. Justamente, a possibilidade dele existir. Eu, particularmente, acharia interessante se ele existisse, mas eu provavelmente nunca velejaria pelo Lago Ness. E para quem acha que mas só estão falando de seres mitológicos, seres que não existem, tem alguns animais que já foi confirmada a existência. Um Vale já falou, que é o selacanto. O Billy Ape, uma espécie de primata na África. O dragão de Komodo já foi falado. Sim. O próprio gorila. A lula gigante e a lula colossal, que são as maiores lulas. O gorila, na época eles pensavam que o gorila ele era uma criatura mitológica. Ninguém levava em consideração o fato de que existia gorilas. E hoje em dia é tão comum que a gente vê eles em zoológico. Depois a lula colossal, tu está me devendo Sim, o tamanho dela. A lula, deixa eu... O okapi, que é uma pequena girafa com pescoço curto. O ornitorrinco e o
Equidina. Sim. Diz o Halley que ainda existe o equidina. Equidna existe ainda. A moa já está extinta, chegava a 3 metros de altura, mas ela existiu. A lula colossal é o maior invertebrado existente da Terra. Então a própria ciência já reconhece a existência 13 a dele. 14 metros. Então ela tem aproximadamente 15 metros. A lula. Nossa, é grande. Então ela é grande. É capaz de virar um barco mesmo. Ela é grande. Ela seria capaz... porque a gente tem uma visão Ela muito... que deu origem ao Kraken, então, né? Provavelmente. A que a gente tinha uma visão de que os navios vikings eram aqueles trambolhos, mas talvez eles não tivessem sido bem assim, talvez eles estivessem de um tamanho acessível para uma lula colossal derrubar. Daí teria surgido daí a ideia da lula colossal. Inclusive o guepardo, o hipopótamo pigmeu, redescoberto em 1843, o bisão. Se acreditava que estava extinto, mas já existe. Tipo de bovino, para quem não sabe. Desde 1957. E é um bicho bonito pra caramba. O problema do bisão é meio triste, porque tipo, às vezes quando eles estão em manada, eles chegam perto de precipício, muitos deles não conseguem frear. Eles acabam caindo no precipício. Mas o pessoal atirava muito neles, né? Praticamente extinguiram no século XIX, lá, na conquista do Oeste. O golfinho comum de bico longo. Eu acho que o golfinho, aquele da série, é um desses, né? Ou é outro? Não sei dizer. Qual série? Do bichinho aquele, o golfinho. Ah, tá, sei qual é. Lagarto monitor, bonobo. Bonobo, lembramos que é um parente nosso dos primatas. E o bonobo tem um comportamento até nessa discussão hoje em dia da sexualidade, ele é bissexual. Ele é parecido com o chimpanzé, o bonobo. Que mais que temos? Zebra de Burchell, Galiartus, lulas transparentes, marta americana, elefante pigmeu de Bornéu, o macaco narigudo, o tubarão de Illinois. É um bichinho feio esse macaco narigudo. O gnomo de Jeroma. Esse aqui foi negado, na Catalunha, Espanha. O que mais tu tem aí? Tem um outro interessante, nós vamos falar depois dos comerciais. É o Moquele Mbembe. E o orangue pendec, que é uma espécie de orangotango também. Sim, então nós falamos sobre esses depois. Também o Dr. Flávio vai falar sobre o caso do subterrâneo e o caso do Homem-Mariposa. O Mothman. Que é geralmente associado a desgraças e muitos dizem uma piguaria, uma preguiça gigante. Sim, há uma... Embora a mitologia ele seja um bicho mais violento, né? Na mitologia brasileira. É mitologia também, tá, pessoal? Folclore, ele entra dentro da Aqui fala o boitatá, mas eu ouvi dizer que o boitatá tem a ver com metais. Eu acho que é mais ou menos da área do Halley lá. Fogo fato e aquelas... É interessante, depois a gente fala sobre isso. Também vamos falar sobre minhocão e sobre o verme da Mongólia, que são interessantes também. Então vamos ao próximo bloco, daqui a pouco nós voltamos. A TV RSU.
Voltamos com um programa Entrando na Roda, isso aí. E vamos falar agora. Hoje nós estamos falando sobre criptozoologia, que a criptozoologia é o estudo, não a ciência, tá? Porque ela é considerada uma pseudociência, mas ela é o estudo de criaturas que ou alegam-se que que estavam extintas, ou que ainda são não catalogadas ou desconhecidas pela ciência. Então, dentro desse contexto entra as titanoboas, que são algumas cobras, relatos de cobras gigantescas que nós temos em alguma região. Não a anaconda, tá? São cobras maiores que a anaconda. Relatos também de pé grande, iete, criaturas parecidas. A gente falou do monstro do Lago Ness, que acredita-se que seja um dinossauro. E falando de dinossauro, nós vamos falar mais um aqui. Vamos falar sobre o Mokele-mbembe. Mokele-mbembe, ele é uma criatura lá no Congo. O nome dele significa aquele que bloqueia o fluxo dos rios, porque geralmente eles viam ele em regiões onde tinham rios, e ele geralmente atacava os nativos da região. Então, sobre o animal do tamanho de elefante, cor cinza amarronzada, pele cinza, pescoço e cauda articulável, compridos e musculoso, com cabeça de serpente. Alguns dizem que tem um chifre ou um só dente. De acordo com os relatos, ele vive nas grutas de barro da margem do rio e alimenta-se exclusivamente de vegetais. Então, se o Mokele-mbembe existe, ele é provavelmente um dinossauro pescoçudo, herbívoro, daqueles parecidos com a patossauro, brontossauro. Aos poucos, os naturalistas passam a definir um monstro enorme, meio elefante, meio dragão, às vezes descrito como criatura viva, às vezes como um espírito, e vagamente análogo ao monstro do Lago Ness na cultura ocidental, como um dinossauro, aparentemente próximo dos saurópodes. Seria uma criatura ainda desconhecida pela ciência que vive na África. Como a bacia do Congo permaneceu estável no plano geológico e climatológico, e os crocodilos, parentes próximos dos dinossauros, sobreviveram com poucas alterações, a continuação de uma pequena população de dinossauros no meio isolado, estável e adequado, não é impossível, apesar de que quaisquer provas da real existência da criatura ainda serem desconhecidas. Então, novamente, a gente cai no caso de que não é impossível que ainda existam dinossauros. Então, significa que o meteoro não foi aquele treco que caiu e destruiu 100% do planeta Terra. Tem alguns que sobrevivem, né? Sim, tem algumas criaturas. E existem alguns répteis que surgiram depois de dinossauros. A titanoboa foi uma delas. Os avistamentos. Mokele-mbembe, que significa aquele que interrompe o fluxo dos rios, na língua lingala, é uma criatura lendária do folclore da bacia do rio Congo, às vezes como uma criatura viva, às vezes um espírito. As expedições montadas na esperança de encontrar provas do Mokele-mbembe falharam, e o assunto já foi abordado em uma série de livros e por uma série de documentários para a televisão. De acordo com o cético Robert T. Carroll, relatórios do Mokele-mbembe têm circulado nos últimos 200 anos, mas ninguém fotografou a criatura ou produziu qualquer evidência física de sua existência. O Mokele-mbembe e seu folclore associado também aparecem em várias obras de ficção e cultura popular. Um filme intitulado Bebê, Secret of the Legend Lost, com base em relatórios do criptídeo, estrelado por William Cat, foi lançado em 85. Outro projeto Dinossauro, uma porcaria de filme, vemos. Eu já assisti também, é muito ruim. É porque eu assisto muito filme de ficção científica, terror e fantasia, né? Esse filme ele é sério, o Elo Perdido também. Esse filme aqui, o projeto Dinossauro, ele é classificado como ficção científica e com elementos de horror, mas é uma porcaria, tá? Então, muito ruim. De acordo com as tradições da bacia do Congo, ele é um grande herbívoro territorial. Disse que ele habita o lago Telé e nos arredores, com uma preferência por águas profundas, e com o folclore local sustentando que suas assombrações de escolha são curvas do rio. As descrições do dinossauro podem variar. Algumas lendas descrevem ele como tendo um corpo de elefante, um longo pescoço e uma cauda pequena, e a cabeça parecida com a de uma serpente, o que nos leva a crer que ele é um réptil, ou seja, o que reforça a tese de que se ele existe, ele seria um dinossauro. Várias expedições foram realizadas para a África em busca do Mokele-mbembe. Durante estes, houve alguns avistamentos que foram afirmados por criptozoologistas envolvendo alguma criatura não identificada.
Além disso, houve várias expedições específicas de caça a Mokelumne-Bembe. Apesar de várias expedições relatarem encontros íntimos, nenhum deles foi capaz de fornecer a prova irrefutável de que a criatura existe. A única prova de que foi encontrada é a presença do folclore generalizada e relatos anedóticos que abrangem um período de tempo considerável. Em 1776, em Bonaventure, a mais antiga referência que possa ser relevante Acho que é o nome do pesquisador. sim, a mais antiga referência que possa ser relevante da estranha saga do Mokelumne-Bembe em Lingala começa em 1779, com uma descrição detalhada que vem do livro de Abel Evain Bonaventure, que conta da viagem do missionário francês Bonaventure ao centro-oeste da África, para a região do Rio Congo. Abade Levain Boaventura. Isso. Entre muitas outras observações sobre a flora, a fauna e os habitantes nativos relacionados ao seu livro, Boaventura, agora em tradução, afirmou ter visto pegadas enormes na região referentes a um animal que não foi avistado, mas que deve ser monstruoso, pois deixa marcas das patas no solo com 3 metros de circunferência. Então é um bichão. Olha o tamanho dessa sala. Sim, gigantesco. Em 1909 teve o caso Gratz. Segundo os relatos do tenente Paul Gratz, de 1909, lendas indígenas da bacia do Congo, contadas por nativos do moderno Zâmbia, que falam de uma criatura conhecida como o Nizanga, que dizem habitar a região do lago Banguelo. Gratz descreveu a criatura como semelhante a um saurópode. Esta é uma das primeiras referências que ligam uma área à lenda de um dinossauro, e tem sido argumentado para descrever semelhanças da criatura como o Mokelumne-Bembe. Além de ouvir as histórias do Nizanga, Gratz viu um esconderijo que lhe foi dito que pertencia à criatura ao visitar o Mibaula Island. Como não tem algum relato além disso aqui, significa que ele não entrou nesse esconderijo, ou seja, ficou com medo, provavelmente. Eu também, né? Mas vemos, a gente vai num lugar assim, a gente ouve uma alemão lá, teve o Hagenbeck. Tem outro caso aqui, depois já leio. Mas imagina só, eu não entraria também. Tu entraria se fosse num lugar desse e falar só, tem um dinossauro que mora na caverna, entra lá pra ver. Eu não acho, o cara foi esperto. Recentemente eles entraram na garganta do diabo, mas não conseguiu chegar até o fundo. 120 metros, Bastante coisa. Hagenbeck, em 1909, viu outra menção de uma criatura como Mokelumne-Bembe em Bestas e os Homens, autobiografia do famoso Big Game Hunter Carl Hagenbeck. Ele diz ter ouvido de várias fontes independentes sobre uma criatura que vive na região do Congo. Tem um livro, Extraterrestres, Bestas e Homens, que foi descrito como metade elefante, meio dragão, ou seja, dinossauro. Naturalista Joseph Mengs também havia dito a Hagenbeck sobre um animal alegado para viver na África, descrito como algum tipo de dinossauro, aparentemente semelhante aos brontossauros. Outra das fontes de Hagenbeck, Hans Schomburg, aliás, afirmou que enquanto no lago Banguelo ele notou a falta de hipopótamos, seus guias nativos informaram de uma grande criatura que mata hipopótamos e que viveu em Lake Banguelo. No entanto, conforme ensinado abaixo, Schomburg começou que o depoimento nativo foi por vezes de fontes pouco fiáveis. Então, uma das explicações de que não existe hipopótamo naquela região é que o Mokelumne-Bembe teria, por ser uma criatura territorialista, teria matado os hipopótamos. Se ele era um herbívoro territorialista, há essa possibilidade. Então significa que ele era bem mais forte que o hipopótamo, né? E é difícil matar o hipopótamo, vamos e vemos. O hipopótamo é o animal que mais causa mortes na África. Não é o leão, não, tá? É o hipopótamo, porque ele é um animal territorialista. Ele é um caso de herbívoro hostil. Ele é territorialista, então tu chegou lá no... Não nade no mesmo rio que com ele. Sim, principalmente quando eles estão em época de dar luz. Onde mais tem caso de morte por ataque de hipopótamo. Eu já vi hipopótamo de perto, tá? Ele é bem mais grande do que a gente vê nas fotos. E crianças que morrem também, né? Sim, sim. O dragão de Komodo, lembrando, ele também é um animal que ele ataca seres humanos, e já teve casos de que ele se alimentou de crianças. Em casos, não sei até que ponto são reais. Mas é possível. No caso de uma senhora que ela estava... Porque ele é carnívoro.
uma senhora que ela estava lá naquela região, ela estava estendendo a roupa e de repente ela sentiu algo dolorido no calcanhar dela. O que foi? Ela que viu era um dragão de Komodo atacando ela do nada. Ela conseguiu sobreviver, mas foi difícil. Quase perdeu a perna. Provavelmente, sim, porque tem o veneno, né, que ele possui. Lembrando que veneno de lagarto geralmente não é tão perigoso quanto o veneno de serpente. Por exemplo, monstro de Gila, ele é venenoso, mas hoje em dia tu dificilmente vai morrer se tu levar uma mordida do monstro de Gila. Relatórios de criaturas semelhantes a dinossauros na África causou uma pequena sensação na mídia de massa. Jornais da Europa e da América do Norte realizaram muitos artigos sobre o assunto em 1910 e 1911. Alguns tomaram os relatórios pelo valor, outros foram mais céticos. Então, tem vários outros casos que alegam, mas se a gente for ler só sobre o Mokelembembe, a gente vai o dia todo aqui. Teve casos de gibbons, expedições extremas, Operação Congo 2, operações de que as pessoas foram lá para pesquisar e alguns relatos foram apresentados, só que não teve nenhuma prova real da existência dele. Enquanto tu descansa a voz, vamos falar um pouco do John Quell, 1930-2009. Seria o seguidor do famoso Charles Fort, do Fortismo. Tudo que é esquisito lembra Charles Fort. Se chama Fortianos, casos Fortianos. Teria 79 anos, o coração golpeado. Chamado Alva John Keeley. Mas se foi conhecido em todo o mundo com um pseudônimo que usou toda a vida, John Quell. Ele havia nascido em 25 de março de 1930, em Nova York, graças ao periodista José Humeus, em 1883. Aos 16 anos, foi cronista do New York Times. Admirava Charles Roy Fort, 1874-1932, o criador do fortismo. E não sabia que seria o seu sucessor, seu herdeiro. Em 52, se havia fundado o traje de caçador de pratos voadores, discos voadores. Até aqui no Brasil nós tivemos a Operação Prato. E foi um dos primeiros periodistas radiais do rádio, né, que passou uma noite dentro da pirâmide de Gizé. E ele gravou, isso é interessante, para transmitir as suas vivências diretamente. Em seguida, empreendeu um giro ao redor do Nilo e do Ganges, onde investigou os truques dos faquires e peregrinou pelo Tibete atrás das rodas do Yeti, as marcas do Yeti, o abominável Homem das Neves, que daqui a pouco a gente vai falar também. Metido a ufólogo, seus livros impactaram entre os ufólogos da época. Aqui tem um negócio que eu discordo. Aqui diz que ele que criou a Operação Cavalo de Troia e que o Benítez teria copiado. Até onde eu sei, o Benítez que foi o criador da Operação Cavalo de Troia. São 9 livros. Uma suposta viagem ao tempo de Jesus por 2 astronautas da NASA. Uma viagem no tempo, e é uma obra fantástica. Mesmo tem gente que diz que é apenas uma ficção, só que são tantos detalhes, das duas uma. Ou o Benítez, ele se inspirou também no livro de Urântia, porque tem muita coisa do livro de Urântia. Ou ele usou toda uma literatura para poder justificar, porque uma mera invenção, se você ler a Operação Cavalo de Troia, são muitos detalhes. Ele descreve o tipo de roupa usado por Jazão. Eles usavam o pseudônimo do Jazão e do colega dele, os 2 astronautas. E usavam o dinheiro da época, então é bem interessante. E um livro interessante desse John Quell é o Enigma das Estranhas Criaturas. É o Enigma das Estranhas Criaturas. Barcelona. Não achei para baixar, achei só citações. Talvez numa livraria em espanhol se encontre. O que mais que diz aqui? Estudou vampirismo também e depois ele abandonou tudo. E ele inspirou um filme, esse aqui tu não viu ainda, Criaturas do Espaço? Qual o Visitantes do Espaço, John título, Quill. O título em inglês Lenda Apolinada, Visitors from Space. Eu acho que eu já assisti. Direção de Mark Pelleton, com Richard Gere como ator. Só para lembrar o pessoal, semana passada a gente falou dos filmes de alienígenas e tinha o filme O Contato de Quarto Grau, O Contato de Terceiro Grau. E eu citei que tinha um desses que era considerado terror. Então, não era verdade nenhum nem outro. Embora o Contato de Quarto Grau é considerado terror, o de Terceiro Grau ele é um filme de ficção científica pura. O filme que eu estava em mente é o filme Fogo no Céu, que esse é terror mesmo, de alienígenas Quem é o Halen Winneck? Quem é o
O filme de terror mais recente, 2010, é o Contatos de Quarto Grau, de terror mesmo. Esse é da década de 90, Fogo no Céu, década de 80, Tu não 90. lembra eu já vi alguma coisa com esse título. Não lembra o escritor? Não lembro, diretor? não lembro agora. E tem o de Terceiro Grau, que é o mais antigo, com alienígenas benevolentes. Então esse aqui eu estava confundindo o Fogo no Céu, da década de 80 e 90, com o Contato de Terceiro Grau, da década de 70. Só para lembrar, para quem for, procurar os filmes, quem for procurar os filmes, o filme Contato Terceiro Grau, ele é o filme de alienígenas benevolentes, e o Fogo no Céu e Contatos de Quarto Grau é filme de terror mesmo, terror com aliens. Agora fechou. Então, para quem gosta do Richard Gere, o Richard Gere faz o papel desse cara que eu citei agora, esse jornalista. E The Mothman Prophecy, as profecias do homem... mariposa, né? Que nós vamos falar daqui a pouco. Sim. Criptomundo, alguém me quer fazer crer em extraterrestres, certas profecias nunca se apostilam, outro follow acende a Hollywood, John Quill, conspiracioso. Então tem vários, e tem esse filme aí, Visitors from Space, John Quill. E na cidade de New Pleasant, estátua do Mothman, o Homem-Mariposa, em Point Pleasant, Ponto Prazer, West Virginia, Virgínia do Oeste. Já pode citar o Homem-Mariposa, aproveitando o embalo. Ah, tá. Então, The Prophecies, profecias do Homem-Mariposa. Alguns associam a queda das Torres Gêmeas, a explosão de Chernobyl e o terremoto de 86 no México com esse Homem-Mariposa. Ele sempre fez aparição antes do acontecimento ou durante o período de desgraças. Então sempre teve avistamentos deles. E ali descreve dois, quando eles estavam fazendo o túnel em Nova York, em Londres. Então é um ser que aparecia tanto na América quanto na Europa. Porque na construção do túnel de Londres existia uma casa de terror, e nos escombros dessa casa de terror houve esse avistamento nos subterrâneos, desse homem-morcego, homem-mariposa. Que inclusive alguns também dizem que ele, assim como o Chupacabras, que a gente nosso amigo Márcio visitou essa cidade aqui, Point Pleasant, West Virginia. Assim como o Chupacabras, eles dizem que o Homem-Mariposa é um tipo de alienígena. Alguns uma das teorias é que é teóricos do antigo astronauta, que é um alienígena. Sim. Eu adoro aquela série. Ancient Astronauts. Ou os deuses, eram os deuses astronautas dele. O Yeti nós vamos falar quando? O Yeti já pode falar. Vamos já pegar o nível. Tá. Depois eu vou falar do Verme da Mongólia. Uhum. Então o Yeti, o Homem da Montanha, ou Abominável Homem das Neves, como é popularmente conhecido. Lá nos Himalaias, na região do Tibete. Oficialmente, desde 61, o governo do Nepal declarou oficialmente que o Yeti existe. Para os nepaleses, o Yeti existe. Então, justamente porque lá os avistamentos dessa criatura, elas não são ocasionais. São muito comuns. Eram muitos comuns. Existem fotografias, mas... pois é. O problema é a veracidade delas, né? Aquela fotografia em Marte lá foi montagem? Qual? A do... Eles estavam filmando um deserto em Marte e apareceu um cara caminhando lá. Aquilo lá, eu vi uma montagem, explicação, né? Sobre... Sim, e também teve... eu vi umas explicações sobre que, na verdade... A não ser que tu admita que ele tenha vindo do espaço. Também há algumas explicações que dizem, na verdade, que aquilo era o semblante de um monte de rocha amontoada, que pegaram de um jeito que pareceu um homem. Algo assim nessa linha. Uma sombra. Tá, mas aí tem a questão da face de Marte também, que é outra coisa que a gente pode comentar futuramente. Sim, que que os ufólogos juram que é uma construção extraterrestre e o pessoal desacreditou como se fosse apenas montanhas. Sim, coincidentemente eram apenas montanhas que formavam o rosto. Porque o Google Earth tem algumas coisas interessantes, né? Tem o rosto Apache, tem algumas coisas no rosto. Aqui na Terra mesmo. Então aqui na Terra tem algumas formações interessantes.
Então, segundo a lenda, existe descendente de um rei macaco se casou com uma ogra. É interessante que se tu estudar a história do Hanuman, que está lá no Mahabharata, que é Krishna, aquela coisa toda, existiu uma civilização na época dos arianos, isso está lá nos Vedas, os Upanishads, os livros mais antigos da Índia, que era um rei macaco, tipo a história do planeta dos macacos. E ele era o líder, o deus daquela tribo lá. E interessante que aqui fala numa ogra. Frequentemente costuma ser relacionado a outra criatura possivelmente pode existir. O Bigfoot, o pé grande, ou o Sasquatch, já aqui na América, nas florestas. Outra criatura misteriosa, Estados Unidos com o Canadá. Anthony Woodridge, 1986. O que mais? Uma piguari na Amazônia, o Sasquatch no Canadá, o Bigfoot nos Estados Unidos, o Skunk Apple na Flórida e o Orang Pendek na Indonésia, que seria uma mistura de orangotango com gorila. Uma das teorias é que é um cruzamento de orangotango com gorila. Então tem várias explicações. Uma que seria um grande urso, outra que seria um descendente do Neandertal, que teria convivido com o Cro-Magnon há 15 mil, 60 mil anos atrás. Então é uma teoria. Outra teoria do realismo fantástico é que seria uma criatura extraterrestre deixada... Geralmente assim, ou né? talvez Quando... uma das tentativas de cruzamento genético. Que se tu pegar a Bíblia, fala em cruzamento genético. O arquivo X fala em cruzamento genético, de extraterrestres com terrestres. Pode ser... embora eu já vi uns casos de algumas imagens que foram amplamente divulgadas na internet, que eram de uns híbridos. Tem uma imagem muito famosa lá de uma mulher com cabelo meio estranho, ela dando de mamar para os filhotes dela, uma mulher meio cão. Então eu fui em busca daquilo para saber de onde é que saiu aquilo. Na verdade, essas imagens elas eram construções de um museu. Eles eram umas estátuas lá no museu que mostrariam como seria a união do ser humano com o híbrido genético. Só que isso foi divulgado na internet como se fosse verdadeiro, como se fosse experiência genética. Não é o caso, tá, gente? Então, eu vou até dar uma... Mas se tu pegar a mitologia... o Dr. Flávio dá uma se tu pegar a mitologia, a tentativa de explicação, tem gente que acredita que os centauros existiram, que os faunos existiram, o minotauro existiu. Então eles acreditam que houve uma época, há muito tempo atrás... Como não é científico, se diz há muito tempo atrás. Se diz, então haveria tipo a ilha do doutor, aquele maluco lá, Dr. Moreau. Dr. Moreau. Um livro muito bom, inclusive, tá? Eu recomendo. A Ilha do Dr. Moreau, um filme no estilo biopunk, que é a biotecnologia e a ciência. Como cruzar um cachorro com um gato, os cruzamentos mais... Ou até cruzar Inclusive tem cientistas que estariam tentando cruzar um gorila com um ser humano para tentar provar que o macaco é nosso parente ou é nosso ancestral. Ou a teoria do ancestral comum. Né? O problema é o seguinte, inclusive na Inglaterra foi proibida fazer pesquisa com um cromossomo de macacos. Porque os macacos, eles têm um cromossomo, eles têm diferença de 2 cromossomos para nós seres humanos. Então eles ficaram com medo. Os cientistas realmente ficaram com medo. Que bom, né? Ficaram com medo de que talvez eles criassem macacos realmente pensantes, seres capazes de pensar. Daí, isso lembraria muito o Planeta dos Macacos, que já levava essa hipótese em consideração. Experimento genético capaz de transformar os macacos em seres inteligentes. Então, foi proibido isso. O outro medo que também se tem é da inteligência artificial. Tornar uma máquina tão inteligente a ponto dela questionar os seus criadores, dela questionar o ser humano. Isso aí teve no Eu, Robô e teve também, não sendo ficção, mas passou no Fantástico, não sei se tu viu, um rosto feminino e eles estão implantando memórias. O objetivo deles é que se tu tiver um mal de Alzheimer, tu vai poder passar tuas memórias para ela antes de tu perder tua memória. Então é uma coisa bem complexa. Isso é interessante, pode ser complicado também, porque vai que por um erro de programação... O transplante de cérebro, até o mês de dezembro, tem alguns vídeos na internet que falam em
cientistas na Rússia que estariam testando o transplante de cérebro. Agora vai que eu transplanto as minhas memórias para uma máquina e por um erro de programação ela acabe pensando que aquelas memórias são realmente dela. Ela vai agir como uma pessoa. Como Frankenstein. Justamente. O Frankenstein ele é tipo um golem de carne. O Tu Frankenstein... falou semana passada nos bonecos, tipo o Pinóquio, e na mitologia nórdica os primeiros humanos eram de madeira. Sim. E o Odin teria vivificado aquelas madeiras e transformado em seres Basicamente, é algo parecido com o criacionismo moderno, né? Que daí, no caso, só que além da madeira, ao invés da madeira, teria surgido do barro. Né? Claro que a origem é a mesma, né? Carbono, nós somos carbono também. Então, algum fundamento até tem. Mas é... Agora, esse Orang Pendek, ele tem uma cara humana. É um cara é um bicho que anda duas patas. Recentemente, eles filmaram uma espécie, acho que foi na África, que estaria começando a andar em duas patas, né? E eles questionaram, será que nós lá atrás não éramos assim também? E será que não está existindo... Aí está ele. Não está aparecendo um novo ser humano? Aquela lá, ó. A penúltima... Aí, ó. Não, embaixo. Embaixo. Não, para lá, para lá. Direita. Agora em cima. Em cima. Em cima, tu tá indo pro lado. Pra direita. Aí. Posta essa aí, porque essa aí ela tem uma cara humana. Aqui uma imagem do orangotango. Tá em The Guardian, tá em Arquivos do Insólito. Pra quem quiser acessar em casa. Inclusive esse site é muito bom, tá? Arquivos do Insólito. Pra quem acha interessante essa questão, eles são sites bem interessantes pra dar uma olhada. Mesmo que talvez você não acredite, é interessante pra passar o tempo. É legal ver o que a... Claro que muita coisa é inventada, mas é legal ver o... A ciência aceita que nós temos um ancestral comum. Até eles dizem que é o musaranho e os lemures lá da Oceania, né? Aí, ó, o Orang Pendek, para quem está... E os lemures, e para quem fala na doutrina secreta, na civilização lemuriana, talvez tenha alguma coisa a ver com os lemures. Alguns dizem que também seja uma bactéria que deu origem a todas as outras espécies. E eu já vi Eu não sei se vocês estudam citologia. Na citologia a gente estuda que a célula branca é uma evolução de uma ameba que a gente incorporou para dentro da gente. O lisossoma é a incorporação de uma bactéria. A mesma coisa a mitocôndria. Seria uma bactéria, um bacilo, que teria as nossas células teriam englobado. Porque na verdade nós somos múltiplos, né? Se a gente matar as bactérias, os vírus e os fungos que habitam junto com a gente morre junto. São comensais, eles comem junto com a gente e vivem junto com a gente. Tanto que quando a pessoa morre, são eles que devoram, né? Aí eles passam a devorar o cadáver em si. Então é uma teoria interessante. As organelas celulares, todo o complexo de Golgi, mitocôndrias, lisossomas seriam... O retículo endoplasmático? Esse aí não sei, mas essas organelas seriam seres que teriam sido incorporados pela célula e viraram organelas. Seria tipo uma... Porque se tu vê uma fagocitose, que eles chamam. Se tu vê um macrófago, no caso, que seria o casamento, o macrófago comendo, englobando uma partícula estranha, ou um metal pesado, ou um vírus, ou um fungo, é a mesma coisa que a ameba faz. O mesmo basicamente, movimento browniano, aquela coisa. Que os unicelulares em geral fazem, né? Para se alimentar. Eles incorporam. Agora vamos falar aqui sobre uma outra criatura. Doutor Flávio, tem mais alguma aí para... Tem várias. Pode ir falando da minhocão. Não é do minhocão, é do verme da morte da Mongólia, que eles chamam. Então, esse aí é o do filme Duna. Sim. O verme da Mongólia, ele é muito famoso, principalmente lá na região da Ásia. Então, o desolado deserto de Gobi é dito ser o lar de uma misteriosa criatura mortal chamada Algoi Korkoi, também conhecida como o verme da morte da Mongólia. É descrita como um animal enorme de cor vermelho brilhante, semelhante a uma cobra, medindo de 2 a 4 metros. Então claro que não é tão grande quanto a titanoboa, né?
mas é quase o tamanho de uma anaconda, e tem cobra que chega até 5 metros. O verme da morte é tão temido entre os povos da Mongólia que muitos consideram a simples menção do seu nome um sinal de má sorte. Isso é atribuído à sua capacidade para matar seres humanos e animais de imediato, em uma gama de vários metros. Acredita-se que o verme pulveriza um veneno extremamente letal, ou que de alguma forma transmite cargas elétricas às vítimas. No caso, é dito que ele cospe ácido nas vítimas. Então é provável que ele seja uma espécie de veneno corrosivo, se ele existe mesmo. Nematóide de tamanho enorme. Sim, um veneno corrosivo, e é provável que ele tenha capacidade de lançar. Existem muitos seres vivos que eles conseguem lançar jatos. Inclusive tem um peixe que se alimenta dessa forma e lança jato para derrubar. Então não é impossível que tenha um verme que possa se alimentar dessa forma. Então é algo interessante. Ele poderia se existir. A criatura foi relatada pela primeira vez em 1926. Foi fotografada ou só avistada? Foi relatada. Ela é relatada por nômades. Fotografada não? Não, fotografada não. Até porque os nômades geralmente não levam fotografia, né? E como são eles que ficam mais tempo no deserto, há uma justificativa viável pelo fato de tu não ter uma foto. Para te conseguir filmar esse bicho, tu teria que organizar uma grande expedição e ficar dia e noite durante um ano inteirinho. É noturno, né? Sim. A criatura foi relatada pela primeira vez em 26 pelo explorador Roy Chapman Andrews, em seu livro chamado On the Trail of the Ancient Man, na trilha do homem antigo, onde conta relatos dos nômades quando esteve na Mongólia. Lembrando que eles traduziram errado aqui, man é homens, então não é na trilha do homem antigo, na trilha dos homens antigos. O principal investigador da criatura foi o autor tcheco Ivan Makerle, falecido em 2002, que ouviu pela primeira vez sobre a criatura através de uma aluna da Mongólia. Depois Makerle contou a ela sobre uma expedição de mergulho que ele tinha feito em busca do monstro do Lago Ness, e ela disse-lhe no socio conspiratório: "Nós também temos uma criatura horrível vivendo na Mongólia. Nós o chamamos de monstro de Algoi Korkoi. E ele vive enterrado nas dunas de areia do deserto de Gobi. Ele pode matar um homem, um cavalo, até mesmo um camelo." Intrigado, Makerle começou a investigar sobre este monstro mongol, mas as informações sobre o monstro eram muito difíceis de encontrar, principalmente porque a maioria dos mongóis tinham medo de discutir sobre o verme da morte. Então lá eles levam muito a sério a existência dele, e tanto que eles evitam citar. Eles têm medo de citar o nome dele. Tinham mais medo que o James Caan. Justamente, lembrando que o povo é um povo que ele ainda é um povo caipira. É um povo caipira. Eles ainda são muito presos à tradição. Principalmente os nômades lá da época. Tinham medo de discutir sobre o verme da morte. Além disso, o governo comunista da Mongola mantinha o país isolado e proibiu a busca pelo verme, alegando que se tratava de um conto de fadas. O comunismo ruiu na Mongólia em 1990 e o novo clima político proveu a Makerle a liberdade de montar uma expedição para caçar o verme nas areias do deserto. Makerle e seus colegas fizeram amizade com alguns nômades mongóis que estavam dispostos a falar sobre o verme da morte. Depois de um par de garrafas de vodka, soltaram as línguas. Lembrando que vodka é uma bebida tipicamente russa, né? Embora o cara com certeza deve ter comprado na Europa e levado lá para eles terem falado. Eles disseram que o verme esguicha um líquido ácido que imediatamente faz com que tudo que toque fique amarelo e corroído. Provavelmente o mesmo princípio de alguns ácidos bastante corrosivos. Sulfúrico. Sim, mas acredito, o ácido clorídrico que a gente tem no estômago é mais corrosivo ainda que o sulfúrico. Não sei como a gente consegue abrigar aquilo ali, mas é incrível como a gente consegue, mas ele, teoricamente falando, ele é mais corrosivo que o sulfúrico. Se o verme da morte é real, se é real ou não, literalmente, ele seria literalmente um verme. Anelídeos e invertebrados semelhantes são incapazes de sobreviver a um clima extremamente quente e seco como o deserto de Gobi, porque seus corpos não podem reter a umidade e morreriam rapidamente de secação.
tem sido sugerido que o algói corcói possa ser um verme que adaptou um tipo de membrana ou cutícula para manter a sua umidade, mas um candidato mais razoável seria uma cobra ou outro réptil. Então não seria exatamente um verme, apesar do nome de verme. McKerley postulou que a criatura poderia ser um skink, uma estranha variedade de lagarto cuja cabeça anódina é difícil de distinguir de sua cauda. Não é skunk? Skunk, se não me engano, é gambá. Tá certo. Skunk é gambá. Tem outro bicho desse. Isso. É em inglês. Skunk é gambá em inglês, inclusive. Ou opossum, que é uma espécie de gambá que eu chamo também. Uma estranha variedade de lagarto cuja cabeça anódina é difícil de distinguir de sua cauda. Esses skinks também vivem enterrados sob a areia do deserto, mas eles têm 4 pernas curtas e escamas, ao contrário do verme, supostamente liso. McKerley também sugeriu que ele pode ser um tipo de lagarto chamado de verme-lagarto, apesar de que a espécie não é venenosa. Entre os lagartos, apenas o lagarto de contas mexicano e o monstro de Gila são venenosos. E o dragão de Komodo, tá? É porque isso aqui é uma informação um pouco mais atualizada, mas em 2015 já foi comprovado que o dragão de Komodo também é venenoso. Mas eles não fazem o veneno jorrar, seu veneno não é imediatamente letal em contato. Outra possibilidade é que o verme da morte é um membro da família de uma cobra chamada Death Feather, a víbora da morte, famosíssima, inclusive, é uma das mais venenosas que tem. Essa espécie tem uma aparência semelhante às descrições do algói corcói, e elas pulverizam o seu veneno. Mas, embora a víbora da morte possa conseguir sobreviver no ambiente de Gobi, elas são encontradas apenas na Austrália e na Nova Guiné. Para variar, na Austrália, onde tudo quer te matar, né? Então, inclusive, para quem não sabe, o ornitorrinco também é venenoso, tá? O ornitorrinco é venenoso, ele libera uns esporos que são venenosos. Se eu não me engano, são as fêmeas. Não sei se são as fêmeas ou os machos. A Austrália não é mais koala e canguru? O quê? A Austrália não é mais koala e canguru? Koala e canguru são os mais bonitinhos. Mas, tem tubarão também. O polvo de anéis azuis é considerado o animal mais venenoso do mundo. Tem na Austrália. A vespa do mar, que muitas vezes é o segundo animal mais venenoso do mundo, tem na Austrália. A aranha funil de teia tem na Austrália. Se eu não me engano, acho que tem um escorpião preto, uma espécie de escorpião negro, que é uma das mais venenosas de escorpião, também tem na Austrália. O amarelo e o vermelho são pior que o preto. Só que titio baianos e titio... O amarelo a gente tem no nosso aqui, tá? Amarelo a gente tem aqui no nosso território. Depois há a questão da habilidade e renome do verme da morte para matar suas vítimas à distância, mesmo sem disparar veneno. Alguns propuseram que isso pode ser realizado com um choque elétrico de algum tipo. Essa hipótese pode ter surgido a partir de uma associação com a enguia elétrica, mas enguia e todos os animais semelhantes que descarregam eletricidade são peixes. Nenhum deles tem a capacidade de viver em terra, muito menos em um deserto. Muito provavelmente essa criatura sobre a capacidade, essa lenda sobre matar à distância seja um exagero baseado no medo. O próprio verme da morte é muito provavelmente, alguns consideram que ele seja muito provavelmente uma ficção baseada em alguma cobra do deserto ou réptil, e que não é realmente tão mortal quanto a sua reputação sugere. A menos, claro, que realmente seja uma espécie que nunca foi identificada antes. Na verdade, qualquer animal que pode instantaneamente matar qualquer um que tenta observá-lo tem uma boa chance de escapar da classificação científica. Então, de fato, faz sentido. Se ele é uma criatura que realmente, assim que visualiza, ele te ataca, é hostil, ele pode ser difícil de catalogar. Um exemplo de animal assim é o casuar. O casuar é uma ave, a ave mais mortal do mundo. Ela o quê? Falcão, águia? Ela é tipo, é um casuar, ele é tipo um avestruz, só que mais bonito e mais perigoso também. Ele é muito hostil, ele não deixa chegar perto ninguém. Até se tu quer dar alimento para ele, ele não deixa. E já teve caso de morte pelo casuar porque ele tem uma garra muito afiada e pegou no pescoço das pessoas. É bem interessante a natureza. Tem uns animais que a gente for para analisar, a gente desconfia que seja real. Quero mandar lá um abraço para Maria Oswaldina Costa, que está, que está nos acompanhando lá agora. Um grande abraço, Maria. Então vamos lá, doutor Flávio, mais alguma... Um pouquinho mais sobre o Mothman, Homem-Mariposa. Homem-Traça também chamado. Charles de Point Pleasant, novembro de 1966, dezembro de 1967.
Em 12 de novembro de 66 foram os primeiros avistamentos. Então, como o Halley disse mais cedo, ele é mais novo que o Homem-Morcego. Então não tem nada a ver com o Homem-Morcego. Strange Creatures, Criaturas Estranhas do Tempo e Espaço, em 70, daquele Joe Quill, em Ohio. Em 59 já teria aparições. No Mason, Lincoln, Logan, Nicholas, um ser de olhos vermelhos flamejantes, um ser alado muito grande, 1,80 m, 2 metros. Uma das teorias seria um ser extraterrestre. O chefe interino Michael Halstead, Charleston, Virgínia Ocidental. Relatos com OVNIs e supostas profecias. Então, como a gente disse mais cedo, aparecimentos de OVNIs, Vale do Ohio, Cinturão Bíblico, Bible Belt. As testemunhas foram identificadas como pessoas educadas e honestas, altamente devotas em suas convicções religiosas, e não teriam motivos para mentir. Mesmo acreditando em demônios, elas seriam pessoas convincentes, não seriam fanáticas, no caso. Foram descritas 26 observações documentadas com descrições do Mothman na Virgínia Oeste entre 66 e 67. Em outubro de 74, em Elma, Nova York. 69, em Point Pleasant. Até hoje não existe nenhum consenso entre os pesquisadores sobre os homens mariposa. Existe até o filme, né, Mothman. É o que? É realismo fantástico, terror, o quê? Mothman, o filme que eu conheço, ele é mais puxado pro terror. Mas não sei se é o mesmo. Porque... E também tem o Morphman. Só que o Morphman é uma piada de mau gosto brasileira. Tipo, o filme original não era Morphman, o nome do filme. O filme original, M-O-T-H. O filme original era Larva. Eles traduziram como Homem-Larva. E na capa brasileira eles botaram como título original sendo Morphman. Ou seja, da onde é que eles tiraram esse Morphman, ninguém sabe. Então... entidade vista por videntes, uma criatura extraterrestre. Um produto da imaginação, fantasia de alguns, ou algo não descoberto pela ciência. Então tem várias teorias. O Homem-Mariposa, um documentário. Na 5ª temporada da série X-Files, Arquivo X. A relação com a profecia de futuros desastres é algo não consensual. Mas parece que tem a ver com The Mothman Prophecy, 75, filme homônimo com Richard Gere. Em português, A Última Profecia, lançado em 2002. Então, aparições rondando a época do terremoto da Cidade do México, 85, o acidente nuclear de Chernobyl, 86, um ano depois, e a queda das Torres Gêmeas em 2011. Tem algumas fotografias da Terra das Torres que aparecem até supostos alienígenas no céu, né? E no exterior, na Inglaterra, estrada rural perto de Sandlin Park, Heath, Kent, 16 de outubro de 1997, mais recente. Outras possibilidades, New York Sun, 18 de setembro de 1877, então uma data bem mais recuada. O jornal relatou uma curiosa criatura com aspecto humano, mas com asas de morcego, ou por alguns de mariposa. Talvez aqui o autor tenha tirado para fazer a história do Batman, né? Em 1930, mais ou menos. Lembrando que o Batman ele é de 1939. Ele fez a primeira aparição na Detective Comics. Porque os Batmans modernos eles são meio parecidos com o Mothman mesmo. Pode... Bem diferente daquele que passava na televisão. Aquele Batman lá, vamos ver, aquela série lá era muito ruim. Particularmente no Brooklyn, entre 1877 e 1880. Na Inglaterra, também no século XIX, nas cercanias de Piccadilly Circus Station, então estação do Circo Piccadilly, foram relatadas aparições de uma estranha criatura, se acredita ser um homem-mariposa. Alguns descreviam essa sinistra figura como um cavaleiro alado acompanhado de seu cão negro, Black Dog, de olhos vermelhos, como aquele do cão dos Baskervilles, né? Aliás, que tem é algumas histórias livro do Sherlock Holmes. Sir Arthur Conan Doyle, da série criador de Sherlock Holmes. Que é muito bom, por sinal, tá, esse livro. Geralmente, quando eles falam em cães pretos,